Muito bem, pessoal, vamos então dar início à nossa aula, certo? Meu nome é Cristiano, é um prazer estar aqui com vocês e a gente vai trabalhar inglês. Bem, inglês para pré-vestibular, a gente tem que lembrar que nós temos sempre duas categorias bem separadas, né? Vocabulário e gramática, certo? Vocabulário a gente trabalha em toda a nossa aula em praticamente 2 slides iniciais, trabalhando sempre a classificação, né, gramatical daquela palavrinha naquele contexto e gramática nos demais slides, trabalhando o ponto da semana, onde você vai ter a oportunidade de fazer os exercícios na nossa plataforma do Estudos e depois tirar dúvidas comigo lá na monitoria marcada ao vivo, onde você poderá tirar suas dúvidas, fazer perguntas sobre a aula e também sobre aquelas questões que a gente coloca lá no Estudos, tá certo? Mas por favor, não deixe de registrar os detalhes no iniciozinho da aula, naquele momento federal, a gente chama assim o nosso quadro de vocabulário, onde a gente pega sempre um parágrafo de um texto da prova da federal, né? 2, 3, 4 linhas, e a gente vai trabalhar algumas palavrinhas daquele parágrafo, ver qual é a função gramatical dessas palavras naquele contexto. Então, aproveite muito o momento federal, ou seja, a parte reservada ao vocabulário, para registrar palavrinhas aí nas suas anotações, tá certo? Vamos então dar início à nossa aula 01. Nós temos aqui, gente, ó, 2 tipos de pronomes, tá? Os pronomes pessoais e os pronomes possessivos, tá certo? Vamos então dar início, olha só. Começamos aqui, gente. Claro que aqui a gente já destaca para vocês os testes, seja na plataforma do Estudos, olha aí, né, com essa nomenclatura aqui, você vai encontrar essa listinha lá de 10 questões, dinâmicas, curtinhas, para praticar o assunto da semana. Tá bom? Ok? Depois nós temos também no Coque-Mil, né, uma questãozinha só, porque envolve a leitura de um texto um pouco maior e tudo mais, então a gente coloca uma questão. No Coque-Mil também da UDESC, né, então a Federal, a UDESC e da ACAF, você vai escolher e vai, enfim, trabalhar em casa, tá certo? Muito bem? Meninos, vamos dar início aqui ao momento federal de número 1 do nosso curso, tá? Aqui eu pego um parágrafo da prova de 2019, semestre 2. Então, uma prova bastante atual aí, para a gente ver como é que é o vocabulário, né, desta prova aqui de Santa Catarina. Vamos lá. E nós temos esta frase. Leia comigo, olha só. This week, hundreds of Cuban doctors stationed in Brazil packed up their bags and went home. Muito bem. Certo? Essa é a frase que a gente vai trabalhar algumas palavras. Vamos começar com this week, esta semana. Vamos só lembrar que this week, this month, né? Today, tomorrow, essas palavrinhas são todas advérbios de tempo, né? Então, no inglês, adverb of time, tá? O que mais nós temos aí? Cuban. Cuban doctors. Perceba que a palavra Cuban, ela está diretamente relacionada com doctors, com o substantivo aqui, médicos. Então, estamos dizendo os tipos de médicos. Então, ali é uma característica desses médicos. Consequentemente, adjective. Não é isso? Stationed. Muito bem. Station significa localizar, situar. Então, estamos falando de médicos, olha lá, stationed in Brazil, ou seja, situados, localizados no Brasil. Quando um verbo vem conjugado, pessoal, estão vendo aquele Dzinho ali, ó? Ou ele está no passado, tipo alguém ou alguma coisa que localizou, ou ele está no particípio. No caso aqui, exatamente essa é a situação, né? Então, médicos localizados, né? Situados no Brasil, ok? O que mais? Packed up. Outro verbo conjugado, estão vendo ali comigo? Ó? Olha o ED novamente. Só que aqui, agora, esse verbinho está conjugado no simple past. Perceba comigo que são médicos que fizeram, empacotaram suas malas, não é isso? Muito bem. Então aí, ó, pessoal, e agora nós jogamos tudo aquilo ali fora e vamos destacar a palavrinha there, que significa deles ou delas.
Todo ano, a prova da Federal me traz uma questão onde ela pede referência pronominal, certo? Então, em cada alternativa, eles irão afirmar, por exemplo, nesse caso aqui, né? Olha lá, ó, a palavra there refere-se a tan, tan, tan. Então, aqui, eu pergunto a vocês, nesta frase, nesse contexto, their bags, as malas deles. Deles quem? Evidentemente ali, né, gente? Olha lá, dos médicos. Agora eu vou trazer para vocês uma questão, uma dificuldade prática que os alunos encontram. Se na alternativa lá estivesse o seguinte, olha só, a palavra there refere-se a doctors. Simplesmente a palavra doctors. Ou, se tivesse Cuban doctors. Ou ainda, como está lá exatamente na frase, hundreds of Cuban doctors. Qual das três opções você aceitaria? Muitas pessoas ficam com medo de aceitar, por exemplo, apenas a palavra doctors. As pessoas ficam nervosas, chega na hora do vestibular, não, tem que ser certinho, completinho, senão eu não vou aceitar, vou ficar com medo. Então, gente, pelo histórico da prova da Federal Santa Catarina, a gente pode afirmar para você com propriedade que em várias situações, isso aqui já ocorreu, tá? E aqui eu posso dizer para vocês que tanto faz. Então, a palavra doctors aqui seria completamente aceita, assim como Cuban doctors or hundreds of Cuban doctors. Então, nós já tivemos casos aí onde eles trouxeram apenas o substantivo sem os adjetivos, tá? Então, aqui nesse caso, você aceitaria qualquer uma das três opções, tá legal? Isso é importante você saber. Isso a gente não adquire no estudo do inglês, a gente adquire esses conhecimentos com o estudo da prova da Federal. Tá legal, pessoal? Muito bem. Curiosities about the world é o nosso segundo e último slide dedicado aqui a vocabulário, tá bom? Vamos lá? Curiosidades sobre o mundo. O que a gente vai falar para vocês aqui agora? Olhem só. Everest. Pessoas morrem no Everest, né? Os escaladores, os alpinistas e tal. E o que acontece com os corpos que as pessoas, né, acabam deixando lá? Assim, as pessoas que perdem suas vidas, né? O que acontece com o corpo? É retirado? Não é? Leia comigo, olha só. There are ou seja, over 200 corpses on Mount Everest, and they are used as waypoints for climbers. Então, pessoal, existe lá uma dificuldade enorme de logística da retirada desses corpos e também a questão religiosa, né, dos nepalenses. Então, eles preferem deixar os corpos na montanha, ok? Mesmo que sejam corpos de pessoas ocidentais ou de pessoas de outros países, ok? Então, aqui, ó, over 200 corpses on Mount Everest and they are used as waypoints. O que será esse waypoints aqui, ó? Então, os corpos, eles são usados como pontos de referência, né, para os escaladores, tá bom? Agora vamos ver a palavra they. They significa eles ou elas. Nesse caso aqui, pessoal, eles ou elas, quem? They are used as waypoints. Então, ali, evidentemente, né, os mais de 200 corpos. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. E agora sim, vamos começar nossa aula, a parte gramatical dela, né? Então, personal pronouns são os pronomes pessoais, que aqui nós temos a listinha para vocês, olhem só. I, you, he, she, it, we, you and they. Bem, você já sabe o que cada um desses significa, né? Eu acho que aqui, em termos de importância para o pré-vestibulando, ou seja, para você, eu posso destacar 2 desses pronomes. It e they, tá? Então, nós temos que saber diferenciar certinho a palavra it e a palavra they. Terceira pessoa do singular ou do plural. O que significa it? It significa ele ou ela para coisas e animais. Disto você sabe. O que significa they? They significa eles ou elas. Plural. Agora, o que você tem que lembrar é que a palavra it, ela
só se refere a singular. Então, ele ou ela, coisa, animal, um só. A palavra they, que significa eles ou elas, ou seja, a versão plural da terceira pessoa, ela pode ser usada para pessoas e também coisas e animais. Tá? No plural, evidentemente. Então, cuidado com isso. Então, perceba que os pronomes pessoais, eles têm também aqui, gente, ó, uma outra forma. Então, ali, ó, me, you, him, her, it, us, you and them. Por exemplo, a palavra him significa também ele, assim como a palavra he. Não tem diferença nenhuma. A única diferença entre uma forma e outra que você está vendo ali é a posição na frase. Tá? Então veja comigo que esta forma convencional aqui, gente, ó, ela é utilizada como sujeito da oração. E aquela forma um pouquinho diferenciada ali, ó, né, que a gente viu que significa a mesma coisa, ela é usada na posição de objeto na oração. E onde é que está o sujeito? Sempre antes, sempre colado ao verbo principal. E onde é que está o objeto? Depois do verbo principal. Tá certo? Veja comigo. Bob works with Mary and Jane. Isso é o nosso exemplo. Então perceba aqui, gente, que aqui nós temos o verbo destacado, né? Works. Então, Bob é o sujeito e ele trabalha com a Mary e a Jane, ou seja, ele trabalha com elas, e elas aqui, nesta frase, são ou representam o objeto. Então ali, veja comigo, ele, na posição do sujeito, né? Works with them. Ok? Observe comigo mais 3 exemplos. Olha só. My brother works with Jane and me. Então, o meu irmão é ele, o sujeito, por isso então he. Jane and me, a Jane e eu, somos nós, na posição de objeto, he works with us. The dogs ate the food yesterday. The dogs são eles, plural, sujeito. Por isso então a gente utiliza a palavrinha they. Agora, eles, os cães, comeram a comida, ou seja, ela, singular. Então ali, they ate it yesterday. The parents thought Jane had talked to the doctors. Agora, um pouquinho mais complexa esta nossa frase, né? Você tem que perceber aqui que nós temos mais de uma oração. Aonde the parents, evidentemente, os pais, né? São o sujeito da primeira oração. Então, the parents thought. Está aqui o nosso primeiro verbo da primeira oração. Jane, apesar de vir depois daquele verbo, Jane representa o início de uma nova oração, onde tem um novo sujeito. Por isso, então, veja comigo, they thought that she, esse that é facultativo, né? Had talked to them. Tá certo? Então, eles pensaram que ela havia conversado, blá, blá, blá. Então, she, ou Jane, é o sujeito do verbo que vem logo em seguida. Tá? E você, na leitura de um texto, precisa automaticamente perceber e identificar quando que nós temos o início de uma nova oração, com um novo sujeito, um novo verbo e tudo mais, para que você entenda os textos. Tá? Então a gente vai treinando isso aí com calma, né, gente? Vamos lá. Os possessivos representam, então, a nossa segunda parte da aula. O que significa possessivos? No caso aqui, os pronomes meu, teu, dele, dela, nosso, vosso, deles ou delas. Perceba aqui no nosso slide que nós temos também 2 formatos. O formato que a gente vai chamar de convencional, que no inglês, então, recebem o nome de pronomes possessivos, tá? E aqui nós temos esse formato um pouquinho diferenciado aí, gente, ó, certo? Que esses pronomes aqui recebem o nome puro em si, pronomes possessivos, como possessive pronouns. Esses primeiros aqui, você também pode chamar de adjetivo possessivo, mas esses termos aí poucos são cobrados nos vestibulares, tá certo? Então vamos lá, só para a gente lembrar aqui, adjetivos possessivos ou pronomes possessivos. Mas, genericamente, né, informalmente,
todos são pronomes possessivos e assim você pode, né, se referir a eles todos, tá bom? O que é importante você lembrar é que esta forma convencional aqui, gente, ó, aí, ó, sempre vem antes de um substantivo, tá legal? E esse outro formato aqui, pessoal, ó, sempre depois, né, de um substantivo. Na verdade, ele se refere a um substantivo que foi mencionado anteriormente naquela frase, tá certo? Então, ele nunca vem colado a um substantivo, ao contrário daquele ali de lado. Veja só comigo como é fácil. I took my pen and Jane took hers. Perceba aqui, gente, que no primeiro caso eu usei my, ou seja, o formato convencional, porque o substantivo pen está ali grudadinho do lado. My pen. E depois, lá do lado, para eu não ficar repetindo o substantivo, eu utilizei exatamente hers. E é claro que aqui, né, eu peguei a minha caneta e a Jane pegou a dela, né? Então, a palavra hers refere-se à caneta da Jane. Tá legal, pessoal? Professor, eu não gosto muito de usar esse formato aqui. Eu poderia, se eu quisesse, repetir o substantivo ali e falar, por exemplo, I took my pen and Jane took her pen. Pode. Nada na gramática proíbe você de fazer isso. Mas para o seu texto não ficar repetitivo, então ali exatamente para isso que existe esse tipo de pronome. Tá legal? Certo? Vamos lá. Observem comigo aqui, né, essas frases que a gente vai trazer para vocês. Olhem só. We have our problems. Perceba, então, aqui, problems é o substantivo, né, colado a ele, então, our problems. They have theirs too. Então, eles têm os deles também. Number 2. My book is here. Então, my book is here. Where is yours? Aonde está o seu? Tá certo? These shoes are not mine. Perceba agora que aqui, apesar de eu ter o substantivo aqui, gente, na minha frase, olhem só, nós temos ali o formato mine. Simplesmente porque a palavra meus aqui não vem antes do substantivo, certo? Então, these shoes are not mine. É claro que eu também poderia falar these are not my shoes. Então, dependendo da posição que você coloca o substantivo na frase, você então pode escolher entre uma forma do pronome ou outra. Legal? O que é importante você lembrar é que o formato my, ou seja, aquele convencional, só pode ser usado quando estiver grudado, colado ao substantivo. Como, por exemplo, aqui, my shoes. Tá legal? Certo? Agora, olha comigo. Someone has arrived. Alguém chegou. Esse alguém que chegou, eu não sei quem chegou. Pode ter chegado um homem, pode ter chegado uma mulher, pode ter chegado mais de uma pessoa, né? Então, ali é uma pessoa, digamos assim, que não tem gênero, ok? Eu não sei nem o número, nem o gênero. Nesses casos, qual pronome de referência a gente usa? Veja só comigo aqui, ó. Alguém chegou. Vá lá e fale com essa pessoa. Mas qual é o pronome certo que eu vou usar no inglês? It, he, she, they. E aí, como é que fica? Então, esses problemas aparecem com bastante frequência entre os vestibulandos. E aqui nós temos uma explicação bem legal para você. Olhem só. We use he or him to refer to men. Claro, né, o masculino. Então, homens, a gente usa ele no sentido ali, he or him, né? And she or her to refer to women. Então, quando a gente sabe o gênero, homem ou mulher, a gente usa então he or she. Muito bem. When we are not sure if we're talking about a man or a woman, então a gente não tem certeza se quem chegou, por exemplo, é um homem ou uma mulher, we use they or them. Mesmo que tenha chegado uma única pessoa, você vai usar aqui o pronome neutro,
referente a gênero, né? They or them, tá? Não pela concordância do singular e do plural, mas sim pela neutralidade do gênero, tá certo? Veja comigo o exemplo. Someone has arrived. Go and talk to them. Tá? Então a palavra them, ela vem sendo usada ultimamente muito mais, né, com muito mais frequência do que he or him, que anteriormente era usado. Então a língua inglesa, ela sempre foi machista neste ponto, né? Olha só, agora vem mudando. You should go to a doctor. Doctor é uma outra palavra neutra. Eu não sei se doctor refere-se a um homem ou uma mulher. Tanto faz, na verdade, né? Então ali, ó, they might help you. Tá? Então perceba, a doctor, um médico, né? Então ali eu uso they, mesmo estando em discordância aqui do singular e do plural, eu vou usar o they pela questão da neutralidade de gênero. Tá? Olha só outro exemplo aqui. Ask a friend, que pode ser homem ou mulher, né? Friend também é uma palavra neutra. If they could help. Tá legal? Agora, cuidado, tá, gente? A palavra he, para essas situações, ainda pode ser utilizada. Tá? Apesar de ser visto como machista ultimamente, então ela vem caindo num desuso. Mas, gramaticalmente, ainda está correto. Então, ask a friend if he could help. Tá? E ali, né, seen as sexist by many people. Uma outra versão aceita aqui, você poderia falar assim também, olha só. Ask a friend if he or she could help. Tá? Então, seria uma terceira opção ainda. Eu espero que isso aqui tenha ajudado você, esclarecido essa dúvida, porque esse detalhe causa muitas dúvidas aí entre as pessoas, tá legal? Muito bem. E aqui vamos fazer uma questãozinha, tá, pessoal? Olha só, da letra A até a letra J, a gente vai completar com um pronome. Veja lá. Letra A. That's not my cousin's car. A palavra cousins, eu só vou explicar o porquê daquele there's ali, tá bom? Depois eu vou dar um tempinho para você fazer sozinho. Olha lá, ó. That's not my cousin's car. A palavra cousin significa primo ou prima. Uma palavra neutra, não é isso? Quando eu vejo ali, ó, cousin's car, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar, vamos botar aqui no quadro, olha só. Posição do apóstrofo. Se eu tivesse essa situação aqui no caso, olha só, cousin's car. O que vem antes do apóstrofo é a palavra como ela é. Então, nesse caso aqui, o carro do meu primo ou da minha prima. Muito bem. Mas o que nós estamos vendo ali na frase é exatamente isso aqui, pessoal, ó. Cousin's car. O que vem antes do apóstrofo é a palavra como ela é. Então, nesse caso aqui, nós temos a palavra no plural. Primos ou primas. Então, o carro dos meus primos ou primas. Perceba logo em seguida ali, ó. O deles, ou seja, o carro deles, é verde. E como é que é o deles no inglês? Theirs. Tá legal? Então, cuidado para você saber ler também aqui a questão do apóstrofo, porque isso pode lhe informar, né? Pluralidade ou singularidade do sujeito ou da pessoa. Legal? Então aqui, agora você tem um tempinho para você fazer, né, completar essas frasezinhas aí, ok? Vamos então ali, letra B. Did you see the houses? Perceba lá comigo, the houses, as casas, elas, no plural. Yes, I saw them. Tá legal? Letra D, whose book is that? De quem é este livro? A única coisa que eu sei é que meu não é. Então, it is not mine. Legal? Ok. Letra E, a friend of mine gave me that toy.
E aqui, gente, sempre que você vier, que eu quiser colocar um possessivo depois da preposição of, você vai usar esse formato aqui dos possessivos, né? Um pouquinho diferenciado. Então, a friend of mine, um amigo meu. Como é que seria um amigo dela? A friend of hers. Como é que seria um amigo nosso? A friend of ours. Tá legal? Lembre disso. Letra F. This is their car. Então, eu estou apontando para um carro dizendo, este carro é o carro deles. That car, aquele carro, ou seja, outro carro, is theirs too. Né? Então, perceba ali, olha só, that car is theirs too. Ou seja, aquele carro é deles também. Legal? Letra G. Every season is beautiful in its own way. Então, olha só, por que it's? Porque nós estamos falando de cada estação do ano. Cada estação do ano é bonita na sua própria maneira, na própria maneira dela, da estação. Por isso ali, singularidade, né, gente? Tá certo? Letra H. Lend me. Lembramos que lend é o verbo emprestar, né? Lend me your pen, because I have lost mine. Né? Então, empreste-me a sua caneta. Então, olhem só, aqui nós temos o substantivo do ladinho, né? Então, your pen. I have lost mine. Eu perdi a minha, não é isso? Letra I. Someone is knocking. Alguém está batendo na porta. Esse alguém, eu não consigo ver através da porta. Eu não sei se é um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa só, se são mais de uma pessoa. Então, é uma palavra neutra, não é isso? O que a gente faz nesses casos? Olha lá comigo. Tell them I'm out. Agora, lembramos que a versão masculina singular ainda é aceita na gramática. Tá legal? E a letra J e última. The patient forgot. Novamente, patient é paciente, que pode ser um homem, pode ser uma mulher. Por isso, então, the patient forgot their prescription. Or, the patient forgot his prescription. Tá certo? Isso aqui devia estar antes no meu slide, né? Mas também não mudou nada, tá legal, pessoal? E aqui, pessoal, vamos aqui para encerrar nossa aula. Vamos imaginar uma situação comigo. Olha só, você acaba de desembarcar no aeroporto Heathrow, em Londres, tá? Um tanto atrasado ou atrasada, você finalmente chega à esteira de bagagens e percebe que sua mochila não está entre as bagagens remanescentes. Você fica desesperado. Ou seja, sua mochila sumiu, ok? Conversando com outro passageiro, ao descrever sua mochila, você é informado ou informada que a mesma, ou seja, que a mochila, provavelmente foi levada por uma pessoa com um casaco vermelho. Legal? Você, desesperado ou desesperada, vai até um funcionário da companhia aérea e diz: bom dia, ou melhor, boa noite. Acredito que uma pessoa com casaco vermelho esteja com minha mochila. Você poderia me ajudar a encontrá-la? Agora, cuidado aqui, tá? Esse lá refere-se à pessoa. Ou seja, você poderia me ajudar a encontrar ela, a pessoa. Como é que fica esta frase no inglês? Você está se imaginando numa situação como turista ou como trabalhador, você perdeu sua bagagem e você vai se direcionar agora a um representante da companhia aérea e você vai falar em inglês. Esta frase, como ficaria esta frase na língua inglesa? Olha só comigo. Good evening. Good night não, né, gente? Good night a gente usa quando está indo dormir, a gente está desejando uma boa noite de sono. Quando a gente chega e conversa com alguém, assim, se apresentando, mas no início da conversa, sempre good evening, tá legal? Good evening. I believe a person wearing a red coat. É claro que existem variações aqui de como montar essas frases, isso aqui é só uma opção, né, uma ideia. Então, I believe a person wearing a red coat has my suitcase. Could you help me find them? Olha aqui a palavrinha, né? Por que them? Porque esta pessoa
pode ser homem, pode ser mulher, então a gente usa a palavra neutra. Mas ainda você poderia utilizar a palavra him. Mesmo muita gente, né, considerando essa forma de linguagem machista, você ainda pode usar assim. Tá legal, gente? Beleza? Ok? Or him or her seria uma terceira opção. Muito bem, pessoal. Eu espero que então aí a nossa aulinha tenha sido de, né, proveito para você. Anotou? Faça agora os exercícios nas nossas plataformas e tire dúvida na nossa monitoria. Até lá, um beijo do Cris. Valeu. Tchau, tchau.